Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e, gente, eu quero falar sobre o tarifaço de Donald Trump, o efeito político que ele teve no Brasil. O efeito acabou dando um efeito rebote, né? Deu um efeito contrário ao que se imaginava. Os bolsonaristas apostaram, principalmente o Eduardo Bolsonaro, ele apostava na seguinte estratégia: iria para os Estados Unidos, pressionar os Estados Unidos a aplicar sanções contra o Brasil. Essas sanções aconteceram através da tarifa de 50%, mas acabaram, ao invés de ajudar os bolsonaristas que esperavam pressionar o Brasil para que o Brasil invertesse a condenação de Jair Bolsonaro, que ele não fosse condenado, ao invés disso, o que fosse anistia, né? Depois se falou muito em anistia, ao invés disso, acabou fortalecendo o governo Lula. O governo Lula, que estava no fundo do poço, saiu do fundo do poço exatamente neste momento, exatamente por causa das tarifas de Donald Trump naquela época, naquele período. O que é que aconteceu? Nós temos 2 meses hoje já do tarifaço, já está completando 2 meses do tarifaço. E o que nós temos é que menos da metade da pauta de exportação do Brasil foi taxada com a alíquota de 50%. Chegou a 44% os produtos que foram taxados, o volume de produtos que foram taxados pelos Estados Unidos. E mesmo assim, a maior parte desses produtos são commodities. Então estamos falando de café, estamos falando de açúcar, estamos falando de carne. E esses produtos, por serem commodities, são produtos que podem ir para outros países. Então o Brasil compensou. Não tem como vender açúcar para os Estados Unidos, então vende açúcar para outros mercados. O café, por exemplo, o Brasil ele exportava 16% do café ia para os Estados Unidos e 50% vai para a União Europeia. O que acontece é que o Brasil pegou esses 16%, que é pouquinho da pauta, e distribuiu para outros países, para outros mercados. E aí a tendência é que o impacto não seja tão grande, como já não está sendo tão grande. No caso da carne, aconteceu uma coisa ainda mais interessante, que é o seguinte: os Estados Unidos, eles estão nesse momento, a população dos Estados Unidos estão nesse momento numa tendência de consumo de proteínas. Então, os americanos estão nesse momento aumentando o consumo de proteínas. E o que é que aconteceu? O Brasil vendeu mais. Nesse período, só no mês de agosto, por exemplo, o Brasil aumentou em 30% a venda de carne para os Estados Unidos. Então, um aumento de 30%. Não caiu a exportação, pelo contrário, aumentou em 30% o consumo de carne e a exportação do Brasil dessas proteínas. Então, é um efeito que não teve o efeito esperado. A economia do Brasil não despencou, como se imaginava que iria acontecer, não despencou por causa das tarifas e ainda deixou os bolsonaristas com a pecha de traidores. Acabou fazendo com que o Lula recuperasse ali, ou pelo menos começasse a usar o verde e amarelo, e a dizer que os patriotas, que o Brasil é soberano, e defender a soberania brasileira, e dizer que patriota de verdade é quem defende o Brasil e não os Estados Unidos. Enquanto isso, você tem bolsonaristas, como disse a Eliane Cantanhede agora recentemente num artigo, bolsonaristas usando o boné vermelho do Donald Trump. Então, bolsonaristas de vermelho e o Lula usando verde e amarelo. As coisas se inverteram completamente graças a essa jogada, a jogada de uma estratégia muito falha, muito ruim do Eduardo Bolsonaro e dos bolsonaristas que o seguiram e o acompanharam. Então, você não teve o efeito esperado lá fora, você não teve o efeito esperado na economia. O Lula agora está numa de boa química com o Trump, de se encontrar com o Trump e negociar com o Trump, e os bolsonaristas, o Jair Bolsonaro não adiantou nada, foi condenado, e os bolsonaristas estão agora tentando reavivar a pauta da anistia, para ver se conseguem de novo voltar a falar em anistia. Estão completamente perdidos, graças aos erros que cometeram no meio desse percurso, no meio desse caminho. Se tivessem ficado quietos, não tivessem feito nada, absolutamente nada, estariam numa situação melhor do que estão atualmente. Difícil.
fica difícil. Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e agradeço a você pela audiência aqui pelo Spotify do JC. Um grande abraço, tchau, tchau, até amanhã.